No vídeo anterior, eu não fui totalmente preciso, porque eu ainda desconhecia algumas informações. Aconteceu uma coisa comigo, quer dizer, uma coisa que sinceramente acontece com todo mundo, mas eu sempre tento entender o que está acontecendo porque eu sei que está errado. Há uns dias atrás, eu fui pra academia, como sempre, e eu vi uma mulher absolutamente atraente. Despertou efeitos físicos em mim instantâneos, só de olhar. Desde então comecei a pensar no porquê isso, com base no que eu já sei a respeito da causa da atração. O que me incomodou bastante é o fato disso acontecer tão rápido que eu não consegui nem pensar no que estava acontecendo. Para tentar me defender, talvez. Bom, pensando bastante no assunto, pensando muito, quebrando a cabeça à noite, com isso eu consegui chegar no problema. Entendi o que aconteceu. Bom, se eu perguntar para você, qual é a diferença entre uma forma real da realidade, por exemplo, uma casa, e os pensamentos que você tem a respeito de uma casa? Qual é a diferença das duas coisas? Isso tem que estar muito claro, e coisa que não está. Como não estava para mim, se tivesse, eu não teria feito essa confusão, eu não teria sentido. Eu não teria sido tão pego de surpresa, digamos assim. Eu não teria tido que quebrar minha cabeça tanto. Qual é a diferença entre uma forma real, aquela que você percebe com seus olhos, com o seu olfato, com o seu paladar, com os seus sentidos? Qual é a diferença da percepção que você tem de uma forma e dos pensamentos que você tem a respeito dessa forma? Tem uma diferença gigantesca nisso, quilométrica. Vamos lá, vamos descrever o problema, sem enrolação. Teve gente aqui que falou que eu estava enrolando. Ok, estou enrolando sim. Então vamos quebrar a enrolação. Qual a confusão que todo mundo faz, que nós fazemos? A confusão é forma com o significado da forma. Complicou. É confundir a realidade com pensamento a respeito da realidade. Misturar as duas coisas. Não. Isso aí é uma confusão. Como a mente, a consciência, ela busca por separação identitária, só que as coisas na realidade material não estão separadas. Elas contrastam, mas não estão separadas. Então a mente ela faz isso. Ela cria um mundo imaginário inteiro, funde na forma percebida real e cria uma coisa separada. É essa coisa que a gente passa a responder a isso. E isso é separado. Mas isso não é realidade. Vamos lá. Contando o meu caso. Dá até um pouco de vergonha de falar desse assunto, porque, mano, falar de mulher não é muito comigo, mano. Mas vamos falar. Cheguei na academia, vi uma mina pegando peso. Na hora gamei. Tinha minha altura mais ou menos, pele escura, mas não tanto. Crossfiteira. Sabe aquela roupa de academia? Short, ou calça, não lembro agora do jeito que era. Aquelas coladas, top. E a mina bem torneada. Dá pra ver que era treinava bem. Umas tatuagens que eu achei da hora também. Teve um efeito psicológico, teve um efeito físico em mim imediato. De ansiedade, de medo, de atração. E aí eu já sabia que tinha uma coisa errada. Beleza. Passando o dia, nos dias seguintes, comecei a pensar nisso, falar com o chat GPT e não chegava na resposta que eu cheguei. O que acontece? Quando eu olhei, quando eu percebi a presença dessa forma, dessa mulher, quando eu olhei, eu não percebi a forma real. Porque veja bem, o que é a forma real? A forma real é, tem uma pessoa na minha frente, essa pessoa tem essas características, e só. Isso por si só não atrai. Porque o que atrai é separação. E aquilo não está separado, não pode atrair. A atração vem depois que uma confusão é feita. Quando eu olho para ela, no shape, o que eu vejo exatamente?
O que significa, por exemplo, uma pessoa malhada, torneada? O que significa isso na imaginação? Veja bem, quando você dessa forma, você puxa uma série de memórias, uma série de associações imaginárias que você recobra de música, de clipes, de filmes, de você faz referência a cenas de aventura, de poder, de dominação, e você funde tudo isso ali. Você pensa que está vendo a forma real, mas não está. Você está vendo uma mistura que você fez da forma com um monte de significado embutido que você colocou na tua... Você colocou, não está ali, você que colocou. Mesma coisa, por exemplo, as tatuagens. Representa o quê? Rebeldia. Representa, são imagens que fazem referência a isso. Cenas de rebeldia que você junta ali. Passa a fazer referência àquilo. Mesma coisa, ser fora da lei, poder, entendeu? Pele bonita. Eu vejo as pessoas falando de evolucionismo. Sim. É uma coisa que está na cabeça das pessoas. Não na realidade, está na cabeça. Ah, a pessoa é bonita, então ela tem a genética melhor. É muito filme que a pessoa assistiu a respeito desse assunto. Mas que seja, é um conjunto de significados que a pessoa... Ah, a pessoa é mais saudável porque é mais bonita. Não sei de onde tiraram isso. Quer dizer, tiraram de filmes, tiraram da escola, tiraram de uma série de imagens conceituais. Que sejam reais ou falsas, não interessa. O que interessa é que misturou isso com a forma que eu tô vendo. Você tá entendendo? É como, por exemplo, uma McLaren. Você vê uma McLaren. O que é aquela forma que você está vendo na realidade? Aquela forma é um carro com rodas que serve para transportar a pessoa do lado A para o lado B. Na realidade é isso. Você vê as cores, você vê o design. Isso por si só não atrai. Isso por si só não interessa. A menos que você precise do lado do ponto A para o ponto B. Por necessidade. Porém, quando você olha para a McLaren, você não está olhando para a forma real. Não é aquilo que você está percebendo. Você está trazendo todo o arcabouço de memória ou de lavagem cerebral, não interessa. E você está fundindo naquilo. E você passa a ver essa nova fusão, não a forma real. Quando você olha para a McLaren, o que você vê? Você vê ação, porque nos filmes de ação é carro o tempo todo. Você vê romance e sensualidade, e sexualidade. Por quê? Porque carro é pintado nos filmes como algo que o cara é machão e tá com a mina do lado. Você vê associações mentais que fazendo, sendo realmente referente, aí que tá. Aquela McLaren que você viu está relacionada com tudo isso? Não. Apenas a forma que você viu lembra uma forma que você viu em algum lugar. Você baixa todo o significado, todas as memórias, todo o arcabouço imaginário que você tem a respeito de uma forma que se pareceu com aquilo que você viu antes, ou que acha que viu, soma, junta, funde naquilo e você forma uma nova percepção. É essa percepção que te atrai porque é separada. O mundo não tem separação. Então o que a mente faz? Ela pega um monte de imaginação, funde na sua percepção daquela forma do momento e aí daí pra frente ela se torna algo atraente ou algo repulsivo. Se ameaça a sua separação. Você faz isso com você mesmo também. Voltando no caso da mina da academia. A atração que eu senti não foi pela forma dela. A forma por si só não significa nada. Vamos supor que eu chegasse nela e saísse com ela. Vamos supor. E eu descobrisse que na verdade a vida dela é Instagram e redes sociais. O que provavelmente é. Nada contra. Só estou dizendo que provavelmente a vida é Instagram e redes sociais. Não tem a aventura, não tem a rebeldia, não tem nenhuma das associações imaginárias que eu depositei, juntei naquela forma dela. Sabe o que vai acontecer? Vou perder o interesse. A atração some. O que prova que o interesse, a atração, o campo gravitacional de atração que eu estava sentindo não era por ela exatamente. Não era pela forma que estava na minha frente. Era por uma fusão entre forma e significado da minha cabeça, da minha imaginação. Isso faz com que a atração seja algo subjetivo, 100% subjetivo. Claro, quando você coloca, você faz uma propaganda de massa durante décadas na cabeça de todo mundo.
mostrando como protagonistas da vida, seja em filmes, em livros, em clipes, em música, em tudo, você cria uma associação de protagonismo, de aventura, de força, de poder para um tipo específico de aparência. Quando a pessoa, por exemplo, quando uma mulher vê um cara que é alto, tem o rosto formoso, tem o rosto proporcional, simétrico, parecido com o de um ator, ela sente uma atração pesada, não pelo cara, não pelaquela forma. Não é questão de ser alto, não é questão de ser bonito, não é essa a questão, não é isso que atrai. O que atrai é todo o conjunto o arcabouço de significado que ela baixa e some e funde naquela forma que se torna a separação. Passa de contraste com a realidade, uma forma contrastante, real, para uma forma separada. Elimina tudo isso. Acabou o interesse. Um rosto bonito passa a ser apenas um rosto bonito e nada mais. Agora, um rosto bonito significa poder, significa autoridade, significa protagonismo, significa aventura, significa inteligência, significa evolução, significa saúde, significa tudo aquilo que as pessoas viram não na realidade, não no rosto daquela pessoa, mas viram semelhanças em memórias cinematográficas. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: raiva, ansiedade, que é um sentimento que precede, que precede atração, vergonha, tédio, medo, ódio, tudo isso são emoções que surgem dessa confusão. Se nós não fizéssemos essa confusão, não haveria essas emoções. Seremos livres dessas emoções. Por quê? Você sente raiva quando o conjunto de memórias, o conjunto de imaginação que você misturou com a sua própria forma, que você depositou em si mesmo para você se separar, para você ter uma identidade separada, para você, basicamente, está sempre em risco. Qualquer coisa pode ameaçar. Quando você está andando de carro e um outro carro te fecha, o que você perde ali? Você perde um segundo, mas você fica puto. Você pode não falar nada, mas você fica puto. Você se sente ameaçado. Por quê? Porque o carro e você no carro, o carro não é um veículo de transporte. O carro, ele é uma forma, na realidade, um objeto que você carrega de significado psicológico. O carro significa poder, significa masculinidade, liberdade, significa protagonismo. Alguém te corta, primeiro. A primeira mensagem imaginativa que é transmitida. Na realidade, alguém te cortou, você perdeu um segundo, só isso. Não vai contar nada. Daqui a pouco você chega na frente lá e o farol está fechado. Significativamente, objetivamente, no mundo das formas reais, nada aconteceu de significativo. Agora, no mundo da forma que você misturou com esse monte de imaginação e significado, aí muita coisa aconteceu. Por exemplo, você perdeu o protagonismo, a forma do outro te fechar carrega um significado de você não existe, foi ignorado. Você não é mais dono da pista, você é apenas contexto, você é apenas o trânsito. Tudo isso elimina essa quantidade gigante de significação que você colocou em você e no carro. E aí você se sente atacado e fica puto. Isso você pode aplicar em todos os dramas humanos. Todos. Em todas as situações. Qualquer uma. A mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte. Qual que é o problema? Isso não é um problema. Esse é o problema. É o problema da raça humana inteira. Olha a arrogância. Eu descobri o problema da raça humana. Acabando com esse problema, acabou os problemas todos. Na verdade, só o que sobra são os problemas objetivos. Os subjetivos desaparecem todos e eles são 99%, para não dizer 100%. Nós não podemos confundir duas coisas. Eu não estou dizendo que você ter memórias a respeito de uma forma específica
o poder de você associar memórias aqui dentro. As formas que você vê, porque elas são semelhantes às formas que você registrou aqui, isso não é problema, não é esse o problema. Se eu, por exemplo, na verdade é assim que a mente funciona. Como é que eu vou ter uma expansão de aprendizado se eu preciso, se eu não posso fazer associação nenhuma de memória? Eu simplesmente olho para as coisas e a coisa é só que eu estou olhando, nada além disso. Eu vou ter que ficar reaprendendo tudo o tempo todo. Botei minha mão no fogo, opa, doeu, ardeu, me queimou. Dali para frente, eu identifico aquela forma, que é a forma da chama, a cor, o brilho, e eu passo a associar a chama, a cor, o brilho à queimadura, à dor, a me ferir se eu chegar perto. Agora, não é porque eu criei essa memória que eu vou fundir as duas coisas. Quando eu estiver vendo uma chama na minha frente, eu vou pegar a dor, vou pegar o calor, vou pegar o ardor e vou fundir tudo aquilo ali naquela chama. Não. A chama, eu tenho um arcabouço ferramental de significado imaginário que eu posso utilizar para prever alguma coisa, ou talvez para antecipar alguma coisa, mas daí fundir as duas coisas numa só, aí é ridículo. Por quê? Eu posso ver uma chama fria. Existem chamas frias. Mas acaba não importando muito, porque a confusão que nós fazemos é o seguinte. Melhor, imagina que você, voltando por exemplo da McLaren. McLaren, qual que é o arcabouço de significado que a gente tem a respeito de carro esportivo? Ação, aventura, tiroteio, luxúria, romance. Pergunta, o que a gente faz? A gente pega essa forma e a gente carrega todas as memórias que nós temos a respeito de algo que se parece com essa forma ali. É como se aquela McLaren tivesse passado por tudo isso. Pergunta, aquela McLaren, ela passou por aventura? Ela passou por romances ali? Hollywoodizados? Ela passou por muita velocidade? Ela realmente passou por todas essas coisas? Não, na verdade o cara só usou a McLaren para ir para casa e para o trabalho. Mas a gente carrega tudo isso ali. A gente funde as duas coisas. Por quê? Porque é a forma de a gente identificar. Essa forma, ela é separação. Ela ameaça a minha identidade ou ela me agrega identidade. É a forma de uma consciência separada, a minha e a sua, navegar pelo mundo. Nós não estamos no mundo das formas, as formas reais, concretas. Nós estamos no mundo dos significados fundidos com as formas. É no mundo do engano. É o mundo da cegueira. Por isso eu fiquei tão cego por algum tempo. Quando você olha para um pitbull, você não está olhando para a violência. Você não está olhando para agressividade. Mas você pensa que tá. Não, você está olhando para uma forma. Essa forma não significa nada por si só. A forma significa apenas o que você está percebendo naquele momento. O que significa a crossfiteira lá na academia?